Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Em um ano muito especial, o ano que comemoramos 60 anos de administração profissional no Brasil. Bom, gente, antes de trazer o meu convidado, de apresentar o nosso tema, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal A Serviço da Administração, pedir para você deixar seu like, seus comentários, seguir as redes sociais do CRA São Paulo e também nos seguir no Spotify. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre registro de marcas e para essa conversa eu tenho o prazer de receber o administrador, contabilista, professor, advogado e especialista em propriedade intelectual, Emerson Braga. Tudo bem, Emerson? Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no ADMcast. Olá, Maria Rita, tudo bem? Graças a Deus. Obrigado pelo convite. Falar sobre registro de marcas para mim é um prazer. É uma área que eu já estou atuando há bastante tempo, então agradeço muito o convite da Administração Incast. Sou um administrador já há muitos anos, gosto muito do conselho, fiz parte desse conselho como representante aqui na minha cidade, então para mim hoje está sendo um dia de muita alegria participar com vocês. Que maravilha, para a gente também. E trazendo, esse tema tão importante e também um tanto quanto curioso, e para a gente já iniciar, Emerson, a gente está vivendo num mundo completamente digital, digital globalizado, e a gente sabe que podemos encontrar em vários lugares ao mesmo tempo, sem sair de casa, as famosas marcas, a gente através do telefone digital, do smartphone, do computador, a gente encontra nessa comunicação visual das marcas. E aí vem a minha pergunta, Emerson. Diante desse mundo, como eu falei, tão digitalizado, qual a importância das empresas investirem nesse registro de marcas e também qual a importância de fazer esse registro de forma internacional também, já que as marcas estão hoje pelo mundo todo, Olha, para responder essa primeira pergunta, eu vou fazer uma explanação primeiro sobre o que é uma marca. A marca é o sinal visual que você quer mostrar para o mundo. Quando você começa a desenvolver uma atividade profissional, de serviço, ou que você começa a colocar um produto no mercado, você quer que as pessoas reconheçam esse produto. Você quer que a pessoa olhe e fale, olha, isso aqui é um produto X, Então, por exemplo, quando a gente compra um telefone, você reconhece que aquele telefone é da marca que você quer pelo símbolo que tem ali atrás dele. Quando você vai no supermercado e compra uma caixa de chocolates, você vê ali a marca que você está comprando. E não só a marca da empresa que produz, mas também a marca que foi dada para aquele produto em si. Por exemplo, chocolate, eu vou dar uma marca que é muito conhecida aqui, a Nestlé. Quando você compra uma caixa de chocolates da Nestlé, eles têm vários chocolates. Cada chocolate daquele tem uma marca. Você vê o poder que tem a questão visual. Então, quando você está no mercado, você quer ser reconhecido. Tá? Quando a gente vai abrir uma empresa aqui no estado de São Paulo, a gente tem que fazer o registro na junta comercial. Lá na junta comercial, além de você fazer o registro do nome comercial, que a gente chama de razão social, eles te dão a opção de colocar o nome fantasia. Geralmente, esse nome fantasia também é a sua marca. Só que tem um detalhe muito importante. Ela é uma marca, mas ela não é uma marca registrada ainda. Por quê? Quem tem a prerrogativa de fazer o registro de marca no Brasil é uma autarquia federal que chama INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Existe uma lei federal, que é a 9279, essa lei federal que determina que, para você ser proprietário daquela marca, você tem que fazer o registro. Então, olha que interessante, a pessoa foi na junta comercial, abriu o seu negócio, criou um CNPJ e colocou lá o nome fantasia. Vou, por exemplo, colocar a minha empresa chama Arizona Marcas e Patentes. Esse é o nome fantasia dela. Só que se eu não fizer o registro desse nome fantasia como uma marca no INPI, eu não sou proprietário dela, por exemplo, para fazer uma franquia, para expandir o meu negócio. Então, o primeiro passo é saber essa diferença. Então, o sinal visual que você quer que as pessoas lembrem de você é a sua marca. Para você ser proprietário dela, você tem que fazer o registro. Em relação à parte internacional,
O INPI, ele tem um convênio, na verdade é o Estado brasileiro, né? A República Federativa do Brasil, tem um convênio chamado Protocolo de Madrid, né? Para que uma empresa possa, por exemplo, atuar fora do Brasil, se ela quiser ter a sua marca protegida, ela precisa fazer o registro nesse país. Para ela não ter que ficar procurando vários escritórios ao longo do mundo, o que ela pode fazer? Através do seu procurador, ela entra lá no INPI, faz o pedido de registro de marca no Brasil, e existe a possibilidade dela entrar com o pedido internacional, que a gente chama de um protocolo E-Madrid. Então, esse procurador ele vai fazer 2 trabalhos. Ele vai fazer o registro no Brasil e já vai fazer o pedido do registro para fora do Brasil. Obviamente que para fazer para fora do país, essa marca, ela tem que ter feito um estudo antes, né? Verificar se já não existe uma marca dessa registrada lá fora. Por exemplo, vamos imaginar que ela tenha escolhido que ela também quer ter o seu registro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é conhecido por um país assim super avançado nesse ramo, tá? Tanto na área de marcas quanto na área de patentes. Então, se você ingressar com uma marca que já esteja sendo utilizada lá por uma empresa, você corre sérios riscos, tem muitos problemas, tá? Em relação ao direito, né, do uso dessa marca lá. Então, existe a possibilidade, sim, de você fazer o registro internacional através do E-Madrid, que é uma plataforma específica que o INPI... Não é o INPI que proporciona isso para a gente. O INPI ele tem um convênio com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, e aí, através dessa plataforma da OMPI, né, a gente consegue fazer o pedido, escolhe os países, tem uma taxa que tem que ser paga para cada um desses países. No protocolo você pode fazer a solicitação. Como a OMPI fica na Suíça, em Genebra, a pessoa que está pedindo, né, o solicitante, ele vai pagar essas taxas em franco suíço. Então, existe lá tem que ser feito um orçamento, né, para ver se vale a pena. Geralmente eu recomendo o registro internacional para uma pessoa, para uma empresa que realmente pretende atuar fora. Como acontece com as empresas internacionais que vêm para o país, né, que vêm para o Brasil. Nós temos aí muitas franquias, por exemplo, que estão instaladas no Brasil. O negócio de franquia também é um negócio que começou lá fora, depois se expandiu, né, para o mundo inteiro. E aqui no Brasil nós temos vários exemplos de empresas estrangeiras que estão instaladas aqui como franquias, principalmente na área de alimentos, né? A gente vê muito isso. Então, assim, se a empresa ela pretende atuar fora, eu recomendo muito que ela faça o seu registro internacional. Se ela não tem essa pretensão de buscar o mercado internacional, eu sugiro que faça só no Brasil mesmo. Bom, a gente já começou o programa trazendo um grande apanhado sobre essa questão da marca, e o Emerson já nos falou sobre o INPI, que é esse instituto responsável, né, pelo registro. Aí eu gostaria de saber, Emerson, quais são os primeiros passos, os principais passos, né, que uma empresa, principalmente as pequenas empresas, os microempreendedores, têm na hora de fazer esse registro, e saber também se é verdade que um registro aqui no Brasil pode demorar até 2 anos, né? Se sim, por que isso pode ser tão demorado, esse processo pode ser tão demorado? É verdade, no Brasil o registro pode levar até 2 anos, tem casos que levam mais, tá? Geralmente está levando em torno de 18 meses, então mais ou menos 1 ano e meio, do momento que você faz o pedido, que é o protocolo, até o deferimento. Isso se não ocorrer nenhuma situação em que haja necessidade de manifestações. Então, respondendo à questão, qual que é o primeiro passo? Quando a gente vai fazer a solicitação, né, o pedido de registro de marca, a primeira coisa a gente precisa verificar se aquela marca já não está registrada. Então, vem uma pessoa no meu escritório, me procura, fala, olha, eu estou abrindo a minha empresa, eu já estou com a minha empresa funcionando há algum tempo no mercado e eu gostaria de registrar minha marca. Então, o primeiro passo é a gente identificar se essa marca já foi ou não registrada, se alguém pediu o registro dessa marca. Porque às vezes acontece, eu estou aqui no interior de São Paulo, minha cidade, né, Dracena. E às vezes acontece de uma pessoa aqui de Dracena querer registrar a marca, só que alguém lá do Rio Grande do Sul já fez essa solicitação. Como às vezes é um negócio ainda pequeno, a pessoa não ficou conhecida nacionalmente, a empresa não está conhecida nacionalmente, mas ela já se preveniu em fazer o seu pedido de registro.
Então, o primeiro passo é esse, a gente fazer a solicitação, né? A verificação se existe uma marca registrada com aquele mesmo nome. Se houver, a gente vai ter que informar esse cliente. Só que tem um detalhe, às vezes a marca está registrada com o mesmo nome, mas não é na mesma classe de registro. Porque o INPI, ele é dividido assim, as classes de registro. Classe de produtos, são 34 classes de produtos. Então, por exemplo, a minha empresa, ela produz tintas. Lá na INPI, dentro das classes de produtos, eu vou ter que identificar qual é a classe de tintas. Então, classe número 1, classe número 2, classe número 3, identifique qual é a classe de tintas. E aí vem aqui uma pessoa, olha, eu presto um serviço, eu tenho um comércio, né, ou eu tenho um escritório que eu presto um determinado serviço. E, por acaso, a marca tem o mesmo nome. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? O meu exemplo é Arizona Marcas e Patentes. Nós estamos lá no INPI classificados dentro do número 45, que é a classe de serviço 45, que é a classe que a gente registra os escritórios de propriedade intelectual, de propriedade industrial. Se uma outra empresa, que chama-se Arizona, do segmento de carros, quiser montar, eu não posso impedir, eu não posso fazer nada. O INPI vai registrar, porque senão ele deixaria muito concentrado, né? Então já existe essa divisão de classes. A gente identifica, faz um trabalho. Olha, primeiro, o que você faz na sua empresa? O que você vende? Que tipo de serviço você presta? O empresário ou a pessoa física, né, que está ali interessado em registrar, vamos dizer que seja uma banda de música, tá? Eu tenho uma banda, eu posso registrar minha marca, a marca da minha banda. Eu sou uma pessoa física que eu tenho um nome importante, um nome está muito conhecido. Vamos pegar um caso emblemático aí. Agora, recentemente, ficou na mídia aí o caso da Virgínia Fonseca, né? Que é aquela moça que tem uma influência, né? Que tem influência, exato. Isso. O que essa pessoa faz? Se ela tiver interesse em registrar o nome dela como marca, ela vai ter que identificar as classes. Eu quero fazer produtos de beleza, eu quero vender shampoo, eu quero vender cosméticos, eu quero vender roupas. Você vai lá e verifica se ninguém registrou ainda. Solicita, né, uma avaliação, aí o profissional vai identificar e vai te dar um parecer. Fala, olha, existe possibilidade, ou já existe uma marca que foi registrada com esse nome, você poderá ter problemas, né? Então, o primeiro passo é esse, fazer essa verificação. Uma outra coisa que eu sugiro também é que a pessoa faça uma verificação nos próprios ambientes de rede social. Por quê? Acontece muito, né, de você estar criando ali uma ideia nova, só que esse nome já está sendo usado por outro, no mesmo segmento, e pela internet você consegue identificar isso. Você vê se tem um site, você vê se tem Instagram, você vê se tem Facebook, se está no TikTok. Então, assim, você busca nas redes sociais, isso aí o próprio empresário deve fazer, tá? Porque se ficar configurado que você já está copiando, tá? Está tentando usar o sucesso de alguém para também fazer o seu, a chance disso dar errado é muito grande. Então, eu sempre sugiro para o cliente, não faça isso. Não copie ninguém, não tente embarcar na onda de alguém, porque a facilidade de você ter problemas é muito maior. Não, eu inclusive vou entrar já nessa questão da empresa se proteger também desses perigos que existem, né, relacionados à apropriação de marca. Mas para isso eu acho interessante a gente explicar o conceito de propriedade intelectual para a gente entender, né, como uma empresa pode perceber que ela está sendo ameaçada ou ela está sendo vítima de outra empresa que está se apropriando intelectualmente, né, da sua marca. Explica como é que funciona isso também, Emerson. A propriedade intelectual ela é mais abrangente, né? No Brasil nós temos duas leis que regulam isso. Uma são a lei dos direitos autorais. Por exemplo, eu faço uma música, eu desenvolvo uma peça de teatro, eu escrevo uma novela. Isso são os direitos autorais, é uma lei específica, tá? E aí, na parte de propriedade industrial, que é o que a gente trabalha mais, que é a Lei 9279, tudo aquilo que tem a ver com empresas.
Então, você tem lá registro de marcas, lá você tem pedido de patente, INPI, né? Lá você tem registro de programas de computador, lá você tem averbação de contratos de franquias, lá você tem certificação de marcas coletivas. Então, assim, é bem abrangente a parte de propriedade industrial. E o que tem a ver isso? Tudo aquilo que você desenvolve na sua mente, tudo que você cria e que você quer ser proprietário. Então, eu criei o nome da minha empresa, é um nome novo, não existe no mercado, e eu quero que ele seja meu, tá? Então, eu preciso registrar. O registro é que te dá realmente o direito de propriedade. Você vai receber um certificado dizendo que você é proprietário daquela marca e você tem direito exclusivo de usar aquela marca no nível nacional, ou seja, em todo o país, podendo se opor contra qualquer um que esteja usando de forma indevida. A lei de propriedade industrial, inclusive, ela tem um artigo específico para falar só da concorrência desleal. Então, sobre isso que você perguntou, se alguém está usando uma marca de forma ilegal, ele pode incorrer num crime, que é a concorrência desleal. Então, como que eu faço para poder usar a marca de outro? Por exemplo, eu quero abrir uma loja na minha cidade, eu quero vender perfumes. Esses perfumes eu quero comprar e distribuir aqui para os meus clientes. Eu posso colocar, por exemplo, os perfumes do Boticário na minha loja? Por que eu estou falando do Boticário? O Boticário é uma empresa muito conhecida. Tá? Uhum. Eu só posso se eu tiver autorização. Porque ali existe uma marca. Né? Não só a marca da empresa, que ela já registrou, como também a marca dos seus perfumes. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma autorização desse proprietário para poder fazer essa venda. E aí, esse proprietário, ele formatou um modelo de negócio. Ou você vai comprar uma franquia e instalar na sua cidade, um shopping center, enfim, um modelo que ele deu a oportunidade, um quiosque, uma loja, ou ele vai te dar, por exemplo, a oportunidade de vender aquilo através de um catálogo, né? Como acontece com a Natura. O próprio Boticário, acho que também já tem esse modelo de negócio. O fato é que, a partir do momento que você pede autorização e essa empresa te autoriza, aí você pode vender. Agora, se você estiver criando, vamos imaginar que eu resolva, sem pedir autorização, criar, que achei tão bonita essa marca, aqui na minha cidade não tem. Deixa eu colocar aqui na minha loja aqui o Boticário. Pronto, eu estou incorrendo em uma coisa chamada concorrência desleal. Eu não recebi autorização para usar aquele nome. Eu estou dando um exemplo de coisa que é muito conhecida, mas se não for conhecido também, eu posso, por exemplo, eu não posso ter uma empresa chamada Arizona Marcas e Patentes para registrar marcas e patentes em qualquer lugar do Brasil que não seja minha, porque eu fiz o pedido de registro. Então, como que eu posso ter esses negócios no Brasil? Eu posso autorizar através, por exemplo, de um licenciamento. Eu posso autorizar uma pessoa a usar minha marca, ela vai me pagar, vai fazer um contrato, vai me pagar um valor que eu combinar. Eu posso criar uma franquia, que é um modelo de negócio interessantíssimo, que é outra área que eu também trabalho. Um dia a gente pode até discutir, fazer uma matéria só sobre franquias. Então, eu preciso combater o uso irregular. Então, isso chama-se concorrência desleal. Eu quero concorrer na área de perfume? Tudo bem, eu crio minha marca. Vou desenvolver, não tem problema nenhum. Mas eu não posso usar a marca de alguém que já está fazendo isso sem autorização, tá? Tendo autorização, assinou um contrato, sem problemas. Agora, Emerson, uma curiosidade. Se, por exemplo, uma empresa ela ainda não tem os recursos adequados para fazer o registro da sua marca, mas ela precisa se respaldar de alguma forma, né? Ela precisa tomar algumas medidas provisórias, né, para combater possíveis riscos no futuro. É possível se respaldar de alguma forma, mesmo não fazendo esse registro de marca, pelo menos até conseguir atingir, né, as documentações necessárias, os valores necessários, que, como você mesmo disse, é um processo que não é muito barato, então precisa ter um certo planejamento, né? Olha, aqui no Brasil não é caro não, tá? Eu estava falando do valor um pouco mais alto, quando você vai fazer internacional. Internacional, perfeito. Mas no Brasil, não. As taxas do INPI, elas são bem acessíveis. Por exemplo, uma pessoa física, tá, que quiser fazer o pedido de registro de marca, ela vai contratar geralmente um especialista para fazer esse trabalho para ela. O especialista vai ter um valor dos seus honorários. Mas a taxa do INPI é muito acessível, é R$ 142 para você fazer o depósito.
Tranquilo. Só que para você fazer os depósitos, você tem que ter feito o trabalho anterior de pesquisa, de identificação, para verificar, dar um parecer se aquilo pode ou não ser registrado. Ou não, de repente você olha e fala, olha, eu acho que você vai ter problemas, você vai ter dificuldade, você vai ter uma oposição de terceiros. Já aconteceu comigo, no meu escritório já teve casos de oposição. Casos que nós ganhamos e casos que nós não ganhamos. Por quê? Às vezes, o nome não é idêntico. Ele tem uma letra a mais, uma letra a menos. Acontece muito o pessoal trocar a letra I pelo Y. E às vezes, na hora que você está fazendo uma busca, você não vai conseguir identificar isso tudo. Tá? Porque o nível de criatividade ele é muito grande. E aí o próprio INPI, às vezes, ele indefere o pedido. Tá? E aí a gente tem os trabalhos que podem ser feitos. Por exemplo, você pode fazer se for feita uma manifestação, uma oposição por parte de um terceiro, você faz uma manifestação em cima daquilo. Se for feito o indeferimento, você entra com recurso. Então, existem os trabalhos que podem ser feitos. Mas a questão financeira não é o maior impedimento. Tá? Eu acho que isso é o mais barato de tudo, é essa parte financeira. Tá? Então, vamos colocar assim. Então, desculpa te interromper. Então, imagina o seguinte, você montou o seu negócio, você não registrou a sua marca ainda, você já começou a produzir materiais de divulgação, que é muito, muito comum, né? As pessoas querem fazer brindes, as pessoas querem fazer logomarca, colocar na fachada. Muito bem, você vai gastar muito dinheiro fazendo isso, muito mais do que se for fazer o registro. Aí um belo dia você descobre que alguém já pediu o registro. Se isso for parar, não tiver como resolver amigavelmente, de repente for parar na justiça, e você realmente tiver que retirar aquele nome, tudo aquilo que você fez, você perdeu. Né? Então, qual é a recomendação? Primeiro, mostrar que você existe. Registrar o domínio, abrir um Instagram, abrir um Facebook, abrir um TikTok, tudo com o mesmo nome. Aquele nome que você quer. Tá? E, na sequência, já buscar um profissional para poder te dar esse parecer de registrabilidade. Ainda não fazer um investimento em fachada, porque se você já fizer e depois você tiver problema, vai ficar mais caro. Né? A parte de registro de domínio, abertura de Instagram, de Facebook, essas são muito mais acessíveis. Tá? Porque um dos pré-requisitos para você depois não ter problemas é você demonstrar que você usa legalmente aquilo. Você já usa, você está no mercado. Tá? Você pode, de repente, conseguir reverter a situação. Tá? Mas se você nem usa, aí não tem jeito. Né? Você vai ter dificuldade. Depois eu vou contar um caso para você que aconteceu aqui no Brasil. Fica à vontade. Uma marca famosa. Não, conta agora, fica à vontade. Então tá. Nós temos uma marca famosa de telefone chamada iPhone. Todo mundo conhece, é americana, está no mundo inteiro. E tem uma marca muito antiga que produzia aqui no Brasil aparelhos de som. Chama-se Gradiente. Né? Nunca mais vi essa empresa no mercado. O que aconteceu no passado? A Gradiente, ela registrou no INPI, fez um pedido de registro de um telefone chamado Gradiente iPhone. Tá? Só que esse produto não veio para o mercado. Eu não conheço nenhum Gradiente iPhone no mercado. O que aconteceu? Eles entraram na justiça contra a iPhone, contra a Apple, para poder tentar barrar a Apple de desenvolver seu produto, de vender seu produto no Brasil. Isso acho que foi parar já deve estar no STF. Tá? O que acontece? Como a Apple é muito mais conhecida, tem produto no mercado, está há muito tempo desenvolvendo, provavelmente ela vai ganhar esse jogo. Tá? Porque a outra empresa, por mais que ela tenha registrado, feito o pedido de registro, não era idêntico, era parecido. O iPhone é o que é a briga aí. Essa empresa ela não se estabeleceu no mercado com o seu produto. Se ela tivesse se estabelecido, ela teria mais chance. Mas ela não colocou um produto no mercado. Então, não há proteção para quem só quer registrar. Eu quero ter o registro, mas se você não realmente produzir e colocar o seu produto no mercado, não aparecer usando, você não vai ter essa proteção, não. Você pode. Mas não ia ficar inviável, né? Existe uma possibilidade da gente pedir uma coisa chamada caducidade. O que é caducidade? Eu provoco o INPI e falo, essa empresa registrou a marca, mas ela não usa, ela não tem produto no mercado. Aí você tem que, a pessoa que foi acionada, ela tem que provar que usa. Ela tem que mostrar que ela está no mercado, que ela tem nota fiscal, que ela vende produto, que ela tem, sabe, que ela está ali fazendo divulgação, enfim. Aí inverte a situação. Então,
a minha recomendação é, faça o registro, que você se torna realmente dono, use, então divulgue, esteja nas plataformas. Hoje o meio digital está aí muito mais fácil para a gente poder fazer. Uhum. Se você faz algum tipo de produto, coloque a sua marca nos produtos, coloque na embalagem, esteja realmente ativo. Faça, exatamente, eu ia usar essa palavra, seja ativo, né, com a sua marca. Bom, a gente começou o programa, Emerson, falando sobre o mundo digitalizado, o mundo digital globalizado, e a gente sabe que a tecnologia está aí cada vez mais avançada, impactando em vários setores. Aí eu gostaria de saber como é que a tecnologia está impactando também, né, no setor de registro de marcas. Você, em uma das suas respostas, utilizou até as redes sociais, né, como forma de marcar território. Fala mais para a gente sobre isso, como é que a tecnologia está sendo inserida nesse setor também. Na verdade, a tecnologia está em todos os setores hoje, inclusive no setor público. O INPI, para você ter uma ideia, no começo, os processos eram feitos em papel, eram físicos, né? Isso não existe mais, todos os processos são digitais. Então, o profissional, aquele que vai realmente fazer o trabalho, ele tem que ter um cadastro, ele faz um cadastro no INPI, ele cria lá, ele gera uma senha. Ele pode fazer isso, inclusive, através do portal do gov.br, que é o portal do governo federal, né? Você cria lá sua senha, se torna um procurador. Se for um escritório, que no nosso caso, a gente faz o cadastro do nosso escritório como um escritório de propriedade industrial lá dentro do INPI. A gente gera um número, né, que é de agente de propriedade industrial, para a gente poder fazer os trabalhos para os clientes, né, os trabalhos como procurador. Então, não tem como fugir da questão da tecnologia digital. As empresas vão fazer essa busca. Já tive caso, por exemplo, de ser acionado por uma empresa que identificou que a gente estava solicitando um pedido que era parecido com a marca dela, ela queria explicações. Aí você tem que, né, amigavelmente conversar, falar, não tem nada a ver, não é cópia, enfim. Porque as pessoas buscam, isso tem hoje inteligência artificial para buscar, né? Nomes parecidos na internet, você tem empresas especializadas em fazer a busca diretamente do INPI, tá, para verificar se existe colidência de marcas. Então, assim, não tem como fugir, né? Você tem que realmente estar atento, e o digital ele veio para resolver uma grande parte. Antigamente, até para você receber o certificado de registro, você tinha que ir a uma unidade de INPI, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Hoje isso acabou, é tudo eletrônico, eles emitem um certificado, já gera o certificado para a gente baixa, envia para o cliente, tá? Então, não tem como se desvincular do meio tecnológico, do meio digital. É um caminho sem volta, né? A tecnologia também nessa área, sem volta. Exato. Perfeito, Emerson. A assinatura dos documentos, tudo feito de forma... Você manda para o seu cliente, por exemplo, a procuração, ele pode assinar pelo gov.br, devolve para você. Você entra lá, já faz... O próprio pedido de registro, ele já tem uma certificação digital, né, que sai o número do processo, até a hora e os segundos que a gente protocolizou, porque isso aí ele entra como prioridade, né? A data e o horário, ele entra como prioridade. Se acontecer, no mesmo dia, duas empresas idênticas fizerem o pedido, primeiro vai ser avaliado quem protocolizou primeiro. Olha, que interessante. E aí depois... Pode ter brigas aí, mas primeiro, esse é o processo natural. Sim, sim. Você que já está nessa área, né, que já trabalha nessa área de registro de marca, propriedade intelectual há muitos anos, em algum momento da sua vida chegou a imaginar que chegaríamos a esse ponto tecnológico, que o seu trabalho, né, como consultor dessa área seria tão otimizado pela tecnologia? Como é que você analisa esses avanços, Emerson? Olha, eu sou um entusiasta, né, do uso da tecnologia. Eu comecei já com processos digitais, embora eu conheça esse segmento já há quase 20 anos, eu me formalizei para poder realmente virar procurador há 10 anos. Então, quando eu me formalizei lá no INPI, já tinha o processo digital. Tá? Eles já vinham trabalhando com isso. Então, assim, eu sou entusiasta, eu acho que esse é o melhor jeito de trabalhar mesmo. Por exemplo, eu não preciso atender o meu cliente pessoalmente. Eu tenho clientes, por exemplo, em Minas Gerais, que nós nunca nos vimos, né? Nós só falamos por telefone, pelo WhatsApp, e foi, no caso, foi uma indicação, né, de um cliente meu que me indicou,
E isso funciona muito bem, né? Posso fazer uma reunião que nem estou fazendo com você aqui, por videoconferência. E para quem está nesse segmento, a tecnologia funciona muito bem. Tá? E se não fosse assim, nós teríamos uma limitação muito grande de trabalho. Você imagina, você tem que enviar uma procuração em papel, a pessoa assinar, te devolver pelo correio, você juntar documentos, papéis. Então... não faz mais sentido nos dias Não faz sentido nenhum. E para você, Emerson? Não, eu imagino que, com certeza, apesar das nossas áreas de atuação serem diferentes, a tecnologia otimiza todo mundo, né? O trabalho de todo mundo. Imagina ter que, como você falou, coletar assinatura, enviar documento, procuração, vai presencial. Nossa, isso iria fazer o processo demorar ainda mais, né? Se já com tecnologia pode levar até 2 anos, imagina sem a tecnologia, né, Emerson? Eu não sei se eu respondi para você o porquê que demora tanto, tá? Não, eu acho que não, mas explica pra gente. É assim, o que acontece? Só tem uma autarquia no Brasil, que é o INPI, que faz o registro, a autarquia federal, lá no Rio de Janeiro. A quantidade de pessoas que eles têm não é tão grande assim, né? E o número de registro tem aumentado significativamente. Eu tenho um dado aqui, que eu separei. Pra você ter uma ideia, de 2019, foram feitos 245 mil pedidos de registro. Em 2020, 293. Em 2021, 386 mil. Só vai aumentando. Em 2022, 398 mil. No último ano, 2024, 444 mil pedidos de registro de marcas. Para você ver como que esse mercado ele só aumenta. Porque as empresas estão tomando consciência. Assim? É por conta das marcas digitais? Estão tomando consciência de que é necessário registrar para não ter problemas no futuro. Então, você registra, você não tem nada a perder se você registrar. Você só tem a ganhar. Você só perde, só tem a perder se você não registrar. Tá? Existem casos de empresas que estão há 30, 40 anos no mercado e que depois uma empresa que conseguiu registrar entra na justiça e fala, não quero que essa empresa use mais. Aqui na minha cidade aconteceu. Uma empresa que estava há 40 anos no mercado, ela teve que trocar o nome dela porque ela perdeu em todas as instâncias na justiça, porque ela não registrou a marca. Ela teve que trocar de nome para não ter problemas, porque aí depois na justiça foi estabelecido um prazo, né? Ela tinha 24 horas para tirar a logomarca, parar de usar, sob pena de pagar multa diária, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 reais. Então, assim, é um risco muito grande. Então, tem aumentado muito por isso, porque as empresas estão tomando consciência, os especialistas estão explicando. Eu, por exemplo, me posiciono, explico, eu dou orientações, eu faço vídeos, eu faço posts, né, sobre isso, para que a pessoa depois não alegue desconhecimento, porque tem algumas empresas que eu até evito. Se a pessoa me procurar, eu falo, olha, você vai ter problemas, eu já não vou nem fazer o serviço para você. Porque você já tem uma empresa registrada, acho que se você quiser continuar usando, continua, até o dia que te localizarem e entrarem com uma ação contra você. Aí eu vou tentar te defender, mas nesse caso, não adianta entrar com pedido administrativo, que a chance de você perder é praticamente 100%. Bom, agora a gente vai falar, Emerson, com os profissionais de administração que estão nos assistindo e que estão se empolgando, né, com essa área de atuação. Muitos talvez estejam conhecendo essa área mais detalhadamente por conta aqui do nosso bate-papo. Aí o que eu gostaria de saber, Emerson, se na sua opinião, esse setor de registro de marca, de propriedade intelectual, é um setor promissor, que traz oportunidades também para o profissional, né, de administração, como você. E aproveitar a pergunta e te perguntar também como você chegou até essa área. Então, eu vou fazer 2 em 1. Primeiro, eu vou responder dizendo que sim. Tá? Eu comecei o trabalho de registro de marcas como administrador, não como advogado. Eu era administrador, eu dava aulas, né, na administração, eu dei aulas por mais de 24 anos. E há quase 20 anos atrás, eu participei de uma palestra sobre registro de marcas e patentes. E eu fiquei encantado com o assunto. Isso foi lá em 2006. Falei, nossa, que interessante esse assunto. Como administrador, eu nunca tinha me aprofundado. A única coisa que eu via falar assim, fulano tem roupa de marca, né?
aquilo lá é um produto de marca, mas nunca fiquei muito atento. Eu sempre associei que marca era uma coisa assim, de uma empresa grande, um produto caro, né? Nunca me atentei. E aí, a hora que eu assisti essa palestra, eu fiquei encantado. Falei, nossa, que assunto interessante. E aí, eu fui me aprofundar sobre isso. Né? Fui estudar, fui para o Rio de Janeiro, fui no NPI, fiz um curso pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, para poder me aprofundar mais, e fui buscando, estudando, até ter, assim, segurança. Depois, quase 10 anos depois, eu abri a minha empresa, Arizona Marcas e Patentes, como agente de propriedade, né? É um CNAE específico, agente de propriedade intelectual. Fiz o pedido me cadastrei no INPI como procurador e registrei o meu escritório lá como escritório de IPI. E aí, registrei minha marca, a minha própria marca, foi o meu primeiro processo. A partir daí, comecei a divulgar, que eu fazia esse trabalho, embora eu era professor universitário também, fazia esse trabalho, e aí algumas pessoas começaram a me procurar, né? Então, assim, foi por curiosidade, fui convidado para fazer palestras, aí fui fazer palestra uma vez sobre esse tema, e o público ficou vidrado, ficou paralisado ouvindo, né? Porque nunca também tinha ouvido falar na faculdade, inclusive eu fui numa faculdade fazer esse trabalho, e eu percebi que o pessoal estava gostando, porque quando você percebe que as pessoas estão não gostando, se elas ficam no auditório, não sei se elas saem. Uhum. Eu percebi que eu fiquei falando por mais de 1 hora e ninguém saía da sala. Eu falei, poxa, esse assunto aqui é um assunto que as pessoas gostam. E aí, eu nunca mais parei. E aí, na sequência, porque eu sempre gostei, né, desse mercado de empresas, foi uma área que eu sempre gostei de criança, acho que talvez seja até engraçado, mas é porque eu assistia novela e via aquelas empresas na novela, eu achava aquilo muito legal, muito bonito. Eu falei, puxa vida, eu vou entrar nesse segmento. E aí acabei, meu pai também falou um dia para mim, falou, eu queria fazer administração, tá? Meu pai acabou não podendo fazer, e eu fiz administração. Então, assim, não sei se eu consegui responder, mas foi a curiosidade, o fato de ter assistido uma palestra que me despertou um interesse, aí fui me aprofundar, e sim, o administrador, ele tem a oportunidade. Só para você ter uma ideia, o ano passado, 2024, foram 4.800.000 novos CNPJs no Brasil. Esse ano de 2025, até abril, no primeiro quadrimestre, já foram 1.400.000 novos CNPJs abertos. Então, existe um mercado enorme, existe um interesse muito grande das empresas conhecerem. O que falta, na verdade, são profissionais habilitados, né? Que conheçam esse segmento, mesmo na administração ou na área de advocacia, são poucos os que conhecem, assim, com profundidade, para fazer um trabalho perfeito, porque demanda estudos, né? Inclusive, a gente vai, não sei se eu posso falar, mas a gente está formatando a Arizona Marcas para ser uma franquia no futuro, em 2025, para poder oferecer esses serviços de outros lugares, mas com parceiros que queiram conhecer, né? Então, a gente vai dar os cursos, vai dar o treinamento. Por exemplo, um administrador que ele queira se posicionar como um profissional dessa área, para ele já ter o know-how, né, de uma empresa registrada e poder oferecer esse trabalho. Então, o administrador pode fazer, na verdade, qualquer profissional, tá? Pode ser um administrador, um contador, um engenheiro. Eu, como administrador, comecei. Eu fui fazer o direito depois porque aparecem alguns casos que aí já não é mais em fase administrativa, né? Em fase judicial. Aí não pode ser o administrador, só realmente o advogado. Mas em fase administrativa, que é esse pedido, acompanhamento, manifestação, recurso administrativo, o administrador pode fazer. Tá? Maravilha. Agora, se ele for passar por fase judicial, aí já não tem mais. Ele tem que contratar um escritório. Maravilha, um profissional de advocacia. Não, e é muito importante você falar sobre essa necessidade do profissionalismo, né, nessa área, da profissionalização do profissional, porque quando a gente coloca no Google registro de marcas, aparecem várias empresas oferecendo, né, esse serviço. E a gente sabe que, infelizmente, nem todas as pessoas estão habilitadas para realizar os serviços que oferecem. Aí vem a minha pergunta. Quais cuidados você recomenda que as pessoas tenham na hora de procurar um profissional para realizar esse serviço, esse processo, melhor dizendo, de registro de marcas? Então, o profissional ele tem que ter realmente conhecimento, tá? Do que ele vai fazer. Porque o processo, ele é um processo específico.
ele tem prazos específicos. Então, ele não segue, por exemplo, os prazos do Código de Processo Civil, que é para você atuar no judiciário. Ele não segue prazos do processo do trabalho. Ele segue prazos específicos da Lei de Propriedade Industrial. Então, o profissional ele tem que conhecer. Mesmo que ele não seja advogado, ele tem que conhecer com muita clareza. Porque se ele perder um prazo, ele não pode mais realizar aquele ato, né? De repente, ele precisa fazer uma manifestação, ele precisa apresentar um documento, é tudo dado prazo. Se você perder o prazo, de repente você pode ter um processo de registro já extinto por falta de cumprimento de prazos. E entender, explicar para o cliente o que é realmente o registro de marca, como que funciona. Não colocar na cabeça do cliente que ele vai ter sucesso total, porque às vezes pode não ter. Tá? O cliente ele tem que sair com a informação daquele escritório, né, mesmo que tenha sido uma reunião online, com segurança do que ele recebeu de informações, que ele realmente vai poder fazer um processo, ou se vier a dar problema, ele fala, olha, isso aqui pode ter problemas. Então, quando a gente faz uma pesquisa, eu faço um parecer, eu coloco, olha, já existe marcas registradas com nome singular, assim, e essa decisão final é do INPI, não é minha, tá? Por mim, eu registraria de todo mundo, mas às vezes o INPI ele pode entender como que aquilo não é passível de ser registrado, porque existem as possibilidades negativas, né? A própria lei traz o que não é registrável. Então, por exemplo, se vier aqui uma empresa, uma pessoa querendo registrar um nome que seja parecido com o órgão do governo, não vai conseguir. Né? Aconteceu recentemente com uma associação. Recentemente entrou em vigor a Lei de Propriedade Geral de Proteção de Dados. Né? E existe uma autarquia do governo federal, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? E essa é uma autarquia federal, portanto, é um órgão do governo. E teve uma associação que criou-se, chamado Associação Nacional dos Protetores de Dados, algo assim. Uma sigla idêntica. Aí o órgão federal entrou na Justiça Federal com uma ação, junto ao INPI, pedindo que eles retirassem o nome, e conseguiram, foi retirado. Porque começou a ter conflito. As pessoas achavam que era a própria autoridade do governo que estava ali. Não era. Era uma associação sem fins lucrativos, né, de profissionais ligados a esse setor. Foi retirado. Então, assim, você não pode criar uma marca, por exemplo, com um símbolo que seja contra a moral, contra os bons costumes. Então, existem algumas proibições, e a pessoa que vai dar essa orientação, ela tem que conhecer essa questão das cópias. Às vezes dá uma entrevista, a pessoa fala assim, então, eu estava num lugar, aí eu vi essa marca que eu achei bonita, eu achei as cores bonitas, eu quero fazer igual. Eu falo, olha, você já começou errado. Se você está querendo fazer igual, você está querendo copiar. A chance de você ter dificuldades ou problemas, ou alguém entrando como oposição contra você é grande. Não faça isso. Seja criativo, crie uma coisa nova. Né? Parte do zero, começa, junta palavras, tenta identificar uma outra forma, porque a chance de você ter problemas é maior. Você falando agora, me surgiu uma curiosidade. Quando a gente fala registro de marca, a gente está falando do conjunto, ou seja, cor, o nome, o signo de uma forma geral, não é isso? Por exemplo, explica para a gente essa diferenciação, porque, por exemplo, a gente pode ter uma empresa, a gente vai usar novamente o nome Boticário. O Boticário, ele tem o nome Boticário, mas ele tem aquela letra que é, né, a letra estabelecida pela marca, já definida pela marca. Atualmente, uma cor mais voltada para o verde. Enfim, tem esses símbolos, esses signos que formatam essa marca. Nesse sentido, como é que funciona? Quando a gente vai fazer o pedido de registro, você tem algumas maneiras de fazer esse pedido. Você tem um pedido que chama marca nominativa, é só um nome que você não vai colocar nenhuma aparência diferente, tá? É bem comum. Não recomendo. Eu recomendo que você crie uma marca mista, que aí você coloca exatamente esse nome estilizado, né? Às vezes com uma logo junto, um desenho, e monte todo aquele conjunto se torna a sua marca.
E você tem a marca figurativa. A marca figurativa é aquilo que a gente só vê o símbolo. Por exemplo, quando você compra um carro, geralmente você vê o símbolo na frente, atrás, aquilo ali é a marca figurativa, né? Quando você compra um computador de uma marca conhecida, que você vê uma maçãzinha ali atrás, aquilo é uma marca figurativa. Não está escrito nada, mas você sabe que se representa uma marca de computadores ou de telefones. O nome é aquilo que você escreveu, tá? E a marca mista é o nome mais o desenho, tá? Então, existem essas possibilidades de você fazer o pedido de registro. Quando o nome é igual, mas a classe é diferente, não tem problema. Tá? Perfeito. Pode até ser mais ou menos idêntico, mas se for de classes diferentes, não tem problema. Agora, se o nome for idêntico e a aparência for idêntica, aí você pode ter problema, porque gera uma coisa chamada confusão, né? Puxa vida, essa empresa criou uma marca idêntica em uma classe diferente, mas confunde com a minha. Aí você pode se opor a isso. Tá? O ideal é que não haja essas confusões. Perfeito. O ideal é que o cliente ele não confunda. Só a cor eu não posso registrar. Não existe registro de cor. Tá? Mas eu posso, por exemplo, registrar a minha cor junto com o símbolo, né? Com aquilo que eu estou criando. Aí vem uma outra e cria uma coisa muito parecida com as mesmas cores. Se começar a gerar confusão, aí o dono da empresa ele pode querer se opor. Falar, olha, vai gerar confusão isso aqui, está muito parecido, as cores idênticas, porque isso acontece mesmo. Às vezes a pessoa não está copiando, ela quer fazer de conta que não é a mesma, né? Mas ela está copiando, então você pode se opor, você tem que fazer todo o trabalho. Aquela marca genérica, né? Digamos assim, a marca genérica. Se você copiar uma marca parecida com a de outro, você vai ter problemas, tá? Independente se ela ou não genérica. Tá? O genérico seria o seguinte, uma coisa que não é possível ser registrada. Eu abro uma empresa, e nessa empresa eu vou vender água, tá? Eu não posso criar uma marca chamada água, porque a água é o produto que eu vendo. Né? Uhum. Eu não posso criar uma marca de uma padaria chamada padaria. Não posso. Porque padaria é o estabelecimento, é o que eu vendo. Você tem que dar um nome. Né? Eu não posso vender pão e criar uma marca chamada pão. Tá? Então, isso seria um nome genérico, um nome que não é registrável. Tá? Agora, eu poderia ter uma camisa com a marca pão. É estranho, mas eu poderia, porque camisa não é pão. Então, eu posso ter uma camisa chamada pão. Né? A Coca-Cola tem as roupas dela com a marca Coca-Cola. Eles fizeram isso. É, verdade. Tem uma outra coisa que eu não comentei com você também, sobre as marcas, as proteções, que é o seguinte. Existem alguns segmentos, algumas marcas, que não permitem nenhum registro mais no Brasil. São as chamadas marcas de alto renome, que é uma marca que está registrada aqui no INPI, mas eles fizeram um pedido específico de alto renome e foi considerado marca de alto renome. Quando isso acontece, você não consegue registrar mais em nenhuma classe. E tem uma outra forma de proteção também, que essa já é para empresas internacionais, que é chamada marca notoriamente conhecida. Então, uma marca que ela já está conhecida no mundo inteiro, ela só não fez o pedido de registro ainda aqui. Mas se ela já ficou conhecida no mundo inteiro, ela vai ter uma proteção especial. Então, se você for querer, porque existem os espertinhos que querem, né? Viaja para fora, vê lá uma marca, nossa, que essa conhecida. Aí vem aqui, olha, minha NPA não foi registrada, deixa eu registrar. Se for marca notoriamente conhecida, não vai conseguir, vai ter problemas. Dá um exemplo para a gente, né, desses dois modelos que você nos falou agora. Pra gente... Por exemplo, marca de alto renome. Uma empresa que conseguiu isso no Brasil foi a Volkswagen, através da marca Fusca. Fusca é um carro, né, ficou super conhecido no mundo inteiro, era produzido aqui no Brasil. Eles conseguiram o registro como marca de alto renome. Então, se eu for lá no INPI e falar assim, eu estou produzindo um chinelo aqui, eu quero colocar a marca Fusca nele. Não vai conseguir. Entendi. Eles conseguiram o pedido, a marca de alto renome, ela não é automática, tá? Ela tem que ser feito um pedido, tem que ser feita uma análise, e se o INPI entender que aquilo realmente é de alto renome, pronto. Proteção especial, você não consegue mais. Marca notoriamente conhecida, Coca-Cola, tá? Ela é americana, está no mundo inteiro. Vamos imaginar que, por alguma razão, não tenha sido feito o pedido, ou o pedido, de repente, já passou os 10, porque são 10 anos, né, a validade do pedido, da concessão. E, por esses 10 anos, ela, por alguma razão, o escritório esqueceu de renovar. É difícil, mas pode acontecer.
Então agora eu vou registrar a Coca-Cola. Esquece, meu amigo. Marca notoriamente conhecida, você não vai conseguir. Porque não adianta querer ser esperto. Antigamente acontecia muito na área de registro de domínio, tá? Como a internet ainda era muito... Estava começando, estava engatinhando, era incipiente, tinha uns espertinhos que ele pegava as grandes marcas brasileiras ou internacionais, ia lá e registrava o domínio. Coca-Cola, Apple, ficava registrando. Isso acabou. Né? Hoje, dificilmente você vai conseguir registrar uma marca grande, conhecida, um domínio aqui no país, porque essas empresas começaram a entrar na justiça, né? Provaram, estou usando meu nome, eu não tinha registrado o domínio ainda, mas é mesmo. Claro, se proteger também, né? Exato. Porque tinha muitos espertinhos, né, que faziam isso. E no registro de marcas ainda existe, tá? Gente que quer registrar nomes que não foram registrados ainda, como se fosse seu. Só que a pessoa, na verdade, ela não utiliza aqui. Depois ela quer vender para os outros. Há a possibilidade de se fazer oposição contra isso. Falou, não, desculpa, você prova, né? Porque, assim, eu, para ser dono, eu tenho que usar. Se eu não uso, eu só estou querendo registrar para depois vender isso para alguém, há a possibilidade de você se opor a isso. Você não é proprietário, você não está usando. Muito bem, Emerson. Tem as brigas, né? São as brigas. Sim, sim. Bom, a gente agora vai para a nossa dica de leitura. Eu vou pedir para o Emerson deixar aqui uma dica de leitura para a gente. O que é que você separou, Emerson? Então, deixa eu separar. Você sabe que literatura nessa área tem muito pouco, tá? É uma área, como ela é uma área mais técnica, é uma área assim que as pessoas geralmente só entendem a lei, né? Mas eu consegui separar alguns nomes aqui para vocês, para as pessoas que queiram se buscar. Um livro é de 2023, do Marcelo Porto Neves, chama-se Desafios do Registro de Marca no Brasil. Tá? É um livro que ele vai falar das questões técnicas, né? Uma coisa interessantíssima também é você procurar alguém que domine essa parte de criação, né? A criação da marca. Porque às vezes você não busca um profissional para criar a parte da identidade e você perde uma grande oportunidade de fazer um registro bem interessante, né? Então, esse é um livro interessante, Desafios do Registro de Marcas do Brasil. Aí, assim, tem uma parte um pouco mais técnica de um outro material, que é Comentários à Lei de Propriedade Intelectual, tá? Que é do Cone Pietro. Também interessante, só que aí ele vai falar especificamente da lei, né? Da Lei 9279. E o outro, que é o Manual Brasileiro de Direito de Marcas, também vai falar das questões técnicas, que aí, principalmente para quem é advogado, operador de direito, para solucionar controvérsias, tá? Porque quando o problema chega nesse nível, aí você tem que ter uma bagagem realmente fundamentada para poder tentar ganhar a causa, né? Se não for causa perdida, tem que tentar através de um bom conhecimento. Excelentes. Bom, muito obrigada por esse bate-papo, por trazer esse assunto aqui para a gente, esclarecer vários pontos, estabelecer, né, essa ligação com esse assunto, como eu falei, tão curioso, né, registro de marcas. Gostaria muitíssimo de te agradecer e quem quiser te acompanhar depois do nosso programa, onde é que pode te encontrar, Emerson? Então, eu tenho um perfil pessoal, que é professor Emerson Braga, né, que está no Instagram. Eu tenho o Emerson Braga de Souza, que é o perfil no Facebook. E eu tenho o perfil da minha empresa, que é Arizona Marcas e Patentes, arizona.marcas no Instagram e Arizona Marcas e Patentes no Facebook. Que a gente está sempre colocando informações, dicas, o que é marca, né, explicando os pontos. Meu projeto é ficar explicando assim, com bastante detalhe, tudo aquilo, para que a pessoa se interesse e fale, oxa, deixa eu procurar aqui e ver como que eu posso esclarecer isso melhor. Então tá bom, muito obrigada mais uma vez. Bom, eu quero agradecer a você também por estar conosco em mais um ADMcast, um prazer receber você aqui. Espero que você tenha gostado. Escreva nos comentários o que você achou sobre esse programa, sugira novos conteúdos, novos assuntos, convidados. Não esqueça de se inscrever no canal a serviço da administração, de deixar o seu like, de seguir as redes sociais
do CRA São Paulo e também de nos seguir no Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.